Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado dessa quarta-feira. Hoje é 24 de maio de 2017, em um dia em que a Bolsa Brasileira voltou a exibir alta em mais uma sessão de intensa volatilidade. Durante o pregão, o índice Bovespa chegou a subir mais de 2%, porém, bem próximo ao fechamento do mercado, reduziu essa valorização, encerrando o dia com uma alta de 0,95%. Lá fora, as bolsas da Europa não seguiram um viés único, enquanto nos Estados Unidos prevaleceu um leve viés positivo. Isso tudo a gente vai observar aqui na tela o desempenho das bolsas. Então, começar falando na Europa, o índice da Inglaterra subiu 0,4%, foi a única alta hoje da região. França e Alemanha caíram 0,13%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,36%, o S&P com uma alta de 0,25%, que levou o índice ao fechamento recorde de alta. Então, mostra aí que os investidores americanos ainda otimistas em relação ao avanço da economia do país. E a Nasdaq também seguiu essa tendência mais positiva. O índice hoje subiu 0,4%. No Brasil, a alta foi de 0,95%. O índice cotado aí aos 63.257 pontos. O giro hoje totalizou 9,5 bilhões de reais. Basicamente, o que a gente tem observado aqui no mercado doméstico, os investidores ainda muito atentos a todo o noticiário político e econômico, principalmente em relação ao avanço das medidas para o ajuste fiscal, principalmente a reforma da Previdência. É claro que a gente ainda está no momento de muita instabilidade em relação a esse avanço, mas aos poucos os investidores vão tomando uma postura um pouco mais otimista em relação ao avanço desses temas. A expectativa ainda é que as próximas sessões sejam de intensa volatilidade à medida que vão sendo divulgadas uma série de notícias pela mídia. Então, é natural esse movimento aí de alguma recuperação após a forte queda que a gente observou na semana passada, especificamente na quinta-feira, mas ainda vale a pena sugerir um pouco de cautela com esse movimento de curto prazo, porque ainda muitas incertezas em relação à economia, os investidores, claro, debatendo diariamente, absorvendo todo o noticiário que vai sendo divulgado. Hoje lá fora, o destaque foi a divulgação da ata referente à última reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Segundo os dirigentes do Fed, que é o Banco Central, eles sinalizaram que mantém a expectativa de um aperto monetário gradual e apontam que a elevação dos juros deve ocorrer em breve. Então isso também é um assunto que a gente tem que observar, porque juros mais altos nos Estados Unidos podem significar também uma pressão de alta no dólar. Aliás, é um movimento que a gente observou nas últimas semanas, claro, coincidentemente com o período de maior aversão ao risco na Bolsa Brasileira. É natural que os investidores busquem esses ativos tidos como mais seguros, como é o caso do dólar. Falar um pouco mais sobre o índice Bovespa, nessa quarta-feira, eu trago aqui as maiores altas e baixas, para você ter uma ideia das principais oscilações. Aqui, entre as principais quedas, Marfrig, hoje cedendo 4%, Suzano 2,7%, Vale 3% e Vale 5% caindo ao redor de 2%, e Klabin também com uma queda de 2%. A gente observa principalmente são empresas que são atreladas ao dólar, empresas que se beneficiam de um dólar mais apreciado. Hoje o dólar acabou subindo 0,4%, mas como a moeda americana já vem de um movimento de alta no curto prazo, sugerindo, portanto, algum tipo de realização, esses papéis acabam sentindo um pouco. Por outro lado, a gente tem a Eletrobras, as ações da Rumo, mais uma vez Eletrobras, a LET3, Smiles e a Rodovias, com oscilações entre 8% de alta e 4,5%. Esse aqui é um quadro bem típico desses movimentos, muitos papéis subindo forte, principalmente aqueles que recuaram mais forte, como é o caso da Eletrobras. Então, o que mostra ainda que os investidores, ainda com uma volatilidade muito grande nos negócios, e essa tendência, volto a dizer, deve continuar aí nas próximas sessões. Por falar nas próximas sessões, chamar atenção para a agenda de amanhã. Teremos aqui no Brasil dados de crédito referente ao mês de abril e o resultado primário do governo central também de abril. Estados Unidos, destaque absoluto para a balança comercial de bens, também referente ao mês de abril, além de alguns dados semanais de seguro-desemprego. Então, uma agenda mais importante realmente concentrada aqui no Brasil. E além disso, o noticiário aí vindo de Brasília com certeza vai continuar guiando os mercados locais. Bom, vou encerrando o programa
dessa quarta-feira. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã.